Os 10 alimentos mais sujos do mundo. O primeiro lugar vai te deixar com ânsia de vômito. Você pode estar consumindo isso todos os dias nas prateleiras dos supermercados, nas calçadas e nas mesas dos restaurantes. Eles parecem brilhantes e sedutores, como se cada mordida trouxesse a felicidade. No entanto, muitos desses alimentos, aparentemente inofensivos, escondem verdades assustadoras. De acordo com a pesquisa global sobre a segurança alimentar, cerca de 600 milhões de pessoas ficaram doentes a cada ano devido à contaminação dos alimentos, e 420 mil casos resultaram em morte. É chocante descobrir quantos perigos potenciais existem nos alimentos que consumimos regularmente. No vídeo de hoje, estou trazendo a vocês os 10 alimentos mais sujos do mundo. Mas antes, eu peço a você que se inscreva no canal, deixe seu like e bora pro vídeo. E em 10º lugar, massas pisadas com os pés. A etapa de amassar a massa é comum em nossa vida cotidiana, geralmente feita com as mãos ou com máquinas para misturar a farinha e a água. No entanto, na Índia, essas formas tradicionais parecem não ser o suficiente para atender a demanda do mercado, levando ao uso dos pés para amassar a massa. Só de pensar já dá uma sensação desagradável. Em algumas regiões, acredita-se que amassar com os pés proporciona uma mistura melhor e uma melhor textura. No entanto, mesmo que os pés sejam lavados, eles ainda são um foco de bactérias, fungos e outros micro-organismos. A pele dos pés é exposta ao tempo todo e particularmente vulnerável a infecções. Um estudo mostra que glândulas sudoríparas nos pés são bastante extensas, com cada pé produzindo cerca de 50 mil de suor em milímetro por dia. Esse ambiente úmido é ideal para a proliferação de bactérias e fungos. Há centenas de tipos de bactérias que podem estar presentes nos pés, incluindo os Streptococcus e outras, que podem incluir também causas de problemas graves à saúde, quando entram em contato com o alimento. A Streptococcus, por exemplo, é uma comum com a pele humana e causa intoxicação alimentar, com sintomas como vômito, diarreia, dor abdominal, segundo a FDA dos Estados Unidos. A Streptococcus causa 240 mil casos de intoxicação alimentar global a cada ano, com alguns casos graves exigindo a hospitalização. E em 9º lugar, comida de rua na Malásia. Em maio de 2018, uma filmagem em Kuala Lumpur, na Malásia, chocou muitos internautas. Em um restaurante, funcionários foram flagrados lavando utensílios como água de chuva suja na rua. É difícil acreditar que um restaurante não possa arcar com a água limpa. Utensílios e ingredientes imersos em água suja acumulam milhares de bactérias, vírus, parasitas, representando um grave risco para a segurança alimentar. Este não é um caso isolado de vendedores de comidas de rua, muitas vezes que enfrentam problemas de higiene que são ignorados. Na Índia, um vendedor de alimentos fritos foi descoberto usando óleo reciclado excessivamente utilizado, que já havia mudado de cor e exalava um cheiro desagradável. O uso repetido de óleo de cozinha pode destruir os nutrientes e gerar ácido graxo, prejudiciais e responsáveis por doenças cardíacas e arteriosclerose. Na Índia, mais de 1,5 milhões de pessoas morreram anualmente de doenças cardiovasculares. Uma parte significativa pode estar relacionada ao uso inadequado de óleo de cozinha. E em 8º lugar, queijos com vermes. Imagine o queijo aparentemente normal, mas repleto de vermes vivos. E não é uma invasão acidental. Os vermes são intencionalmente adicionados neles. Esses vermes não apenas são sobreviventes no queijo, mas também se alimentam e se reproduzem nele. Imagine o suficiente para se enjoar. Na verdade, esse tipo de comida realmente existe. Cada pedaço de queijo caso Mazum pode conter milhares de larvas vivas. Quando você mastiga esse queijo, as larvas ainda podem estar se movendo ativamente na sua boca. Para muitas pessoas, essa cena é um verdadeiro pesadelo, embora alguns consideram que essas larvas funcionam como fermentadores e tornam o queijo mais macio e saboroso. Isso não significa que seja seguro. O queijo com vermes é considerado ilegal, porque pode causar uma série de problemas de saúde. Na verdade,
A Autoridade Europeia de Segurança Alimentar já destacou que consumir esse tipo de queijo pode causar desconforto gastrointestinal, vômitos, diarreias, problemas frequentes causados por infecções parasitárias. O mais grave é que as larvas não totalmente digeridas podem sobreviver no corpo e incubar no trato intestinal, trazendo riscos potenciais. Estatísticas mostram que 20% das pessoas que consomem queijo com verme relatam diferentes níveis de desconforto físicos. Mais da metade dessas pessoas apresentam náuseas, vômitos e diarreias. Poucas horas após o consumo, 10% precisam de tratamento médico. O queijo Kazumazu, que representa um ataque duplo ao corpo e ao ambiente e à mente. E em sétimo lugar, tofu podre. Para muitas pessoas, o tofu podre pode ser extremamente cheiroso, mas também irreversivelmente delicioso. No entanto, você sabia que alguns tofus podres não são apenas mal cheirosos? O processo de fabricação é tão nojento que chega a causar azia. Em alguns vendedores de tofu podre de baixa qualidade, para economizar custos e acelerar a fermentação, em vez de um método tradicional de fermentação natural, são usados ingredientes de péssima qualidade como água de esgoto e alimentos vencidos. Por causa desses ingredientes ruins, o cheiro do tofu podre pode ser não apenas um forte odor de fermentação, mas também um fétido cheiro de carne podre. Esse método de produção é sem dúvida aterrorizante. Imagine comer o tofu e poder sentir o cheiro da podridão da carne e ingerir bactérias, vírus e até ovos de parasitas com origens desconhecidas. Segundo os órgãos de segurança alimentar, do incidente de intoxicação alimentar devido ao tofu podre de baixa qualidade são cada vez mais frequentes. Em 2018, na China, houve um caso de intoxicação alimentar em massa, onde dezenas de pessoas ficaram gravemente doentes, com vômitos e diarreias após comer o tofu podre comprado em uma barraca. A investigação revelou que o tofu foi fermentado com mistura de água de esgoto podre, resultando em alta concentração de patógenos. Além disso, alguns tofus podres de baixa qualidade podem conter algumas concentrações de amônia e o sulfeto de hidrogênio, gases tóxicos que irritam o sistema respiratório. E em sexto lugar, doces da Índia. Em 2018, em uma barraca de doce dairy na Índia, ocorreu um incidente grave. Um menino de 10 anos desenvolveu sintomas graves de intoxicação após consumir doces comprados na rua. Após o tratamento de emergência, o menino sobreviveu, mas sofreu danos permanentes no intestino devido às complicações das intoxicações. E agora, precisa de medicamento para manter uma vida normal. Como um doce pode causar tanto dano? Isso deve ao processo de fabricação dos doces. Na Índia, alguns doces aparentemente deliciosos podem ser feitos em condições insalubres, muitas vezes envolvendo a presença de pés não desinfetados. Esse método não é incomum, especialmente nas áreas mais pobres ou com pouco recurso, onde falta equipamentos modernos faz com que o uso dos pés seja comum na fabricação dos doces. Uma pesquisa sobre higiene de alimentos de rua revelou que cerca de 65% das amostras de doces artesanais da Índia testam positivo para patógeno, como E. coli e algumas amostras contínuas de salmonela potencialmente fatal. A presença dessas bactérias indica um consumo desses doces que representam um grave risco de doenças alimentares, como gastroenterite aguda, intoxicação alimentar e infecções intestinais mais graves. E em quinto lugar, carne de zumbi. Imagine que ao saborear um pedaço aparentemente delicioso de carne de vaca ou de porco, ele pode ter passado décadas armazenado no congelador. Isso soa horrível, mas infelizmente não é um roteiro de filme de terror, é uma realidade de carne de zumbi. Essas carnes, que deveriam idealmente ser destruídas e descartadas, acabam sendo ressuscitadas e aparecem em supermercados e até mesmo nas cozinhas de restaurantes devido à ganância dos comerciantes e à corrupção dos funcionários. Essas carnes perderam toda a frescura e nutrição, com cores opacas e texturas rígidas, e às vezes um cheiro nauseante e de putrefação. No entanto, após alguns processamentos astutos, essas carnes de zumbis são disfarçadas
usadas como ingredientes frescos e retornam à cadeia alimentar. O incidente mais chocante com a carne de zumbi ocorreu na China em 2015, envolvendo 100 mil toneladas de carnes que estavam há mais de 70 anos nos congeladores, com algumas até com mais de 40 anos. É importante saber que normalmente a carne não dura mais do que alguns meses e essas carnes já passaram por múltiplos descongelamentos, resultando na proliferação de micro-organismos. E em quarto lugar, ovos falsos. O ovo é um alimento comum no nosso dia a dia e tem um preço acessível. No entanto, até mesmo um alimento tão barato pode ser falso, o que é simplesmente inconcebível. Em 2003, na província de Fuzhou, na China, consumidores sofreram graves problemas gastrointestinais após consumir ovos falsos, o que levou a ser hospitalizados. O incidente semelhante ocorreu em todos os países. Em 2015, uma carga de quase 100 kg de ovos falsos apreendidas em Gaozu, a forma revelada após os falsos ovos incluir as substâncias químicas com claras feitas de gel e carboidratos de cálcio de gemas criadas com corantes e agentes galificantes para criar a aparência realista. Até mesmo uma camada de cal virgem foi aplicada nas cascas dos ovos. Ouvir sobre esses ingredientes pode ser revoltante para muitos, mas o pior é que os danos à saúde causados por esses componentes químicos são muito mais graves do que a aparência. O consumo de ovos falsos pode causar intoxicação alimentar, problemas digestivos e até mesmo insuficiência renal. Alguns corantes usados nos ovos falsos são considerados cancerígenos e podem aumentar o risco de câncer com o uso prolongado. Além disso, alguns desses ingredientes desses ovos falsos foram encontrados como prejudiciais ao desenvolvimento do sistema nervoso das crianças, representando uma grande ameaça para a próxima geração. E em terceiro lugar, salsichas de amido com má qualidade. Após as aulas, um cheiro tentador de salsicha de amido se espalha pelo portão da escola, com casca dourada e coberta de pimenta, sendo um paraíso alimentar para muitas crianças. No entanto, quando o foco da investigação ilumina as sombras dessas delícias, uma grande fraude é revelada. Imagine que você está saboreando uma salsicha de amido que parece ser deliciosa, mas que na verdade está envolta em uma verdade horrível. Essas salsichas, cujos custos da produção é extremamente baixo e o lucro é exorbitante, são vendidas a preços muito superiores e ao seu custo real, resultando em um lucro multiplicado. O custo de uma salsicha pode ser apenas 50 ou 60 centavos, mas é vendida por 2 ou 3 em 1, aumentando o lucro de forma impressionante. O segredo para esses preços baixos e lucros altos está escondido em sua produção de baixa qualidade. Embora se chame salsicha de amido, a lista de ingredientes revela que o primeiro item é carne. Embora se chame salsicha de amido, a lista de ingredientes revela que o primeiro item é carne. No entanto, a quantidade de carne é irrisória, sendo composta principalmente por carne de frango barata, pastas de ossos de frangos e, alguns casos, carne de pato, ainda mais barata. E em segundo lugar, leite em pó tóxico. Em 12 de maio de 2008, um devastador terremoto abalou Wuhan, na China, chocando o mundo inteiro. As equipes de resgate trabalharam incansavelmente para encontrar sobreviventes entre os escombros. No entanto, enquanto essa dramática operação de resgate ocorria, uma grande crise silenciosa mais profunda estava se formando, não causada por desastres naturais, mas pela ganância humana. Essa crise é conhecida como o caso de leite em pó com melanina. Após o terremoto, o Grupo Salum aparece como benfeitor, doando leite em pó no valor de milhões para as áreas afetadas. Esse ato generoso rapidamente ganhou aprovação pública e elogios de meios de comunicação, fazendo o Grupo Salum um exemplo de empresa responsável com orgulho nacional. A fundadora Tian até recebeu prêmios como uma das melhores empresas da China. No entanto, por trás desse brilho havia uma verdade chocante e perturbadora. Para reduzir os custos e atendentes aos padrões de proteína, o Grupo Salum adicionava grandes quantidades de melanina ao leite em pó, ali o tornando tóxico. E em primeiro e último lugar, óleo de bueiro. Imagine estar em um restaurante saboreando um prato de seu macarrão frito favorito, com um aroma tentador.
Você se delicia com a refeição sem imaginar que esse prato saboroso pode ter sido preparado com óleo recuperado de esgoto. Às vezes, a avareza humana pode levar a comportamentos sem limites. Alguns comerciantes gananciosos, em busca de lucro fácil, coletaram o óleo de restaurante e esgotos, filtraram e aqueceram esse óleo e reembalaram para a cadeia alimentar. Estima-se que a produção anual de óleo de bueiro chega a 300 mil toneladas, suficiente para alimentar 500 mil pessoas. Sim, você não leu errado, milhões de chineses podem estar consumindo esses óleos prejudiciais à saúde sem saber. O óleo de bueiro contém grandes quantidades de substâncias tóxicas, como aflatoxinas, metais pesados e agentes cancerígenos. Esse composto pode acumular no corpo e, com muitos consumos prolongados, pode causar danos aos fígados e aos rins, além de aumentar o risco de câncer. A Organização da Saúde classifica a aflatoxina como cancerígena e, mesmo em pequenas quantidades, pode levar ao câncer de fígado. Isso é tudo para o vídeo de hoje, pessoal. Quanto aos 10 alimentos mais sujos que apresentamos nesse vídeo, qual desses mais te impressionou? Deixe nos comentários abaixo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar para geral. Agradecemos você por assistir e até a próxima.